Vamos orar. Pai, obrigado. Honra e glória a Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, aquilo que nossos corações pensam nos primeiros minutos da manhã, quando vemos que Tu nos deu um novo dia. Santificado seja o Teu nome, Senhor Pai, é o que nos impulsiona durante o dia. E nós, Senhor Pai, gostamos de deitar à noite pensando o quanto a Tua graça nos fez, Senhor Deus, caminhar com Teu Filho, ser transformado pela contemplação dEle ao longo do dia. Faça isso, Senhor Pai, ser cada vez mais abundante, Senhor Pai, crescente, Senhor Deus, em nossas vidas. Que o mundo veja a nossa alegria nele, que o mundo, Senhor Pai, então, em meio à escuridão, o medo, a ansiedade, o desespero, a depressão da nossa cultura, possa olhar para nós e nos perguntar qual é a razão da nossa esperança, Deus. Qual é a razão, Senhor Pai, de nos mantermos, Senhor Deus, assim, Senhor Pai, cheio de graça, esperança e deleite em meio a tudo isso. Que Ele veja, Senhor Pai, que nada disso vem do mundo, mas vem de Ti. Do mundo vêm as aflições, mas de Ti vem a Tua paz. Teu Filho disse: no mundo tereis aflições. É tudo que o mundo pode trazer para o homem, Deus. Mas em mim, a minha paz vos dou. De mim vocês têm paz, e é paz suficiente. Que nós possamos contemplar isso ao olharmos para o Teu Filho na Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Por todos esses anos, na verdade eu estou em Jardim da Luz desde que eu nasci, mas por todos esses anos que eu sou pastor aqui, a bandeira que tremulou aqui em Jardim da Luz é a declaração do profeta Isaías. Em cada hino, em cada sermão, em cada oração, Isaías 26:8 diz: também no caminho da Tua verdade, ou no caminho da Tua palavra, esperamos em Ti, Senhor. Esperamos em Deus somente na Sua palavra, em nenhum outro lugar. E Ele continua: o Teu nome e a Tua fama, ou o Teu renome, a Tua lembrança, são o desejo do nosso coração. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Não importa quais serão os próximos livros humanistas que vão sair, as próximas teorias, nunca vai mudar, porque essa é sempre aquilo que toca os nossos corações. Também no caminho da Tua palavra, esperamos em Ti, Senhor, e o Teu nome e a Tua fama são o nosso desejo, ou seja, que o Teu nome seja conhecido, que a Tua glória seja conhecida. Teu nome, ó Deus, e a Tua fama, Tua lembrança, são os desejos da nossa alma. E o verso seguinte, Isaías diz: a minha alma suspira por Ti durante a noite, e logo cedo de manhã o meu espírito por Ti anseia, pois quando se veem na terra as Tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem a justiça. Então nós podemos dizer o que, queridos? Então, sim, Senhor, esperamos por Ti, temos saudades de Ti, Tu és nosso maior desejo, e a fama do Teu nome é o desejo dos nossos corações. E Tu, Senhor, e não apenas Teu nome é levantado aqui e é o nosso desejo. Você vê que ele diz a fama do Teu nome, não apenas Tu, Senhor, mas ele coloca essas duas coisas. Não é apenas porque o texto diz esperamos ansiosamente por Ti, mas também porque ele diz que o Teu nome, a fama do Teu nome, é o desejo do nosso coração. E Teu nome é a essência de quem Tu és. Teu nome significa aquilo que Tu disseste que Tu és, não aquilo que nós atribuímos a Ti, nem aquilo que nós pensamos com a nossa mente que Tu sejas. Tu disseste que o Teu nome é Yahvé, não é? Ou, como está em Êxodo 3:14, eu sou quem sou.
Esse é o nome de Deus. Portanto, quando a gente fala que a fama do nome de Deus, a fama do teu nome, é o desejo dos nossos corações, que todo mundo conheça tu, pelo que tu és, queremos dizer que seu ser quem tu és, autossuficiente, soberano, o desejo dos nossos corações é que todos os homens te conheçam assim, e nós não ousaríamos pregar qualquer coisa menos do que isso a teu respeito, porque esse é o anseio dos nossos corações. Então, eu lembro que uma vez eu pregando sobre Ezequiel aqui, eu estava dizendo aos irmãos que 72 vezes no livro de Ezequiel, o profeta diz que Deus faz todas as coisas para que vocês saibam que eu sou o Senhor. A palavra que está sempre sendo usada é Yahvé, ou Jeová, não é? Eu sou o que sou. É o Deus, é o nome que Deus se revelou a Moisés. Outras 10 vezes ele diz, eu sou o Senhor. Então 72 vezes é incrível. Ele diz que para que vocês saibam que eu sou Yahvé. E outras 10 vezes, dando então 82 vezes, eu sou Yahvé. E quando Deus anuncia castigos terríveis e grande salvação, ele diz que tanto um quanto o outro, ele faz pela mesma coisa, para que você saiba que eu sou o Senhor, ou para que você saiba, no original, que eu sou Yahvé. Algumas vezes na Bíblia, a palavra Senhor é outra palavra, mas numa quantidade enorme de vezes é Yahvé. Infelizmente, em português, as pessoas acabaram traduzindo com o mesmo nome. Alguns têm um cuidado de colocar todo o nome em maiúscula, para que quem está lendo saiba que é Yahvé que está sendo usado. E, por exemplo, Ezequiel 33, 29 diz, eles saberão que eu sou o Senhor, Yahvé, o grande eu sou, quando tiver tornado a terra em desolação, por causa de todas as suas abominações. Ou seja, quando o meu juízo chegar, saberão que eu sou o que sou. Agora, em Ezequiel 20, 44, ele diz, você saberá que eu sou o Senhor, eu sou o que sou, eu sou Yahvé, quando eu tratar com você por causa do meu nome, não segundo os teus maus caminhos, ó casa de Israel. Ou seja, quando eu salvar você, quando eu derramar a minha graça, será para que, por causa do meu nome, para que você conheça que eu sou o Senhor. Você vê, quando ele traz juízo e condenação, é para isso, e quando ele salva, é para isso. Então, para você sentir o impacto total disso, nós precisamos refletir sobre o fato de que quando a palavra Senhor aparece na Bíblia, em maiúscula, como eu disse em algumas versões melhores, não é Yahvé, não é? E Yahvé não é um mero título, não é? Como rei, como César, como czar, como imperador. Não, Yahvé não é um título, não é presidente, não é governador. Esse é o nome, é um nome pessoal, como Josemar, como Maria, como José, como João. É um nome pessoal, é como muitos nomes na Bíblia, e como era comum, ele tem um significado. É como se você tivesse um filho e você almejasse algo para ele, então você colocasse um nome que simbolizasse o desejo daquilo que você queria que ele fosse, não é? Você chama a sua filha de Caridade, esperando que ela seja uma pessoa cheia de afetos para com outros. Você põe o nome da sua filha de Benedita, quer dizer bendita, porque você quer a bênção de Deus. Assim os nomes eram colocados. E Yahvé é um nome pessoal que Deus deu a si mesmo. Ele disse que esse é o nome dele, e ele mesmo disse qual é o significado, não é? Nós nem falamos qual é o nome dele e nem falamos qual é o seu significado. Ele se apresentou, como quando eu me apresento digo que eu sou Josemar, ele se apresentou e disse que esse é o seu nome. Assim, sempre que for usado, as pessoas vão se lembrar com quem estão lidando. Então, por isso que ele está dizendo toda hora, para que eles saibam que eu sou Yahvé, para que eles saibam com quem está fazendo isso, quem está trazendo julgamento, quem está trazendo graça, quem está fazendo todas essas coisas. Então, baseia-se no verbo hebraico para eu sou.
E o significado é explicado pelo próprio Deus em Êxodo 3, 13 a 15, que diz: se eu for, Moisés diz isso a Deus, se eu for ao povo de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu devo dizer a eles? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E ele disse, diga isto ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés, diga a este povo, ao povo de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é meu nome para sempre, e portanto eu devo ser lembrado assim por todas as gerações, que eu sou o que sou. Portanto, Ezequiel, quando ele fica repetindo, dizendo 72 vezes que Deus pretende que em tudo que ele faça você saiba que ele é Yahvé, que ele é o Senhor, ele está dizendo isso, não é? Que você sempre que pense no nome de Deus, lembre completamente quem ele é. Nós vimos Isaías dizendo, a fama do seu nome, desse nome que ele revelou, é o nosso desejo, que tu seja conhecido pelo que tu és. Então ele está nos lembrando continuamente. O que Deus está nos lembrando continuamente é o dizer, por todas as gerações, lembrem que eu sou Yahvé. Tudo que ele faz por graça ou julgamento é para que você saiba que ele é Yahvé. Ele está dizendo, nunca esqueça de que você está lidando com Deus que é absolutamente. Nós estávamos falando hoje sobre o motor imóvel, né, de Aristóteles, hoje de manhã. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, ele é o que ele é. Ele faz o que ele faz. Nós fazemos coisas por 1000 razões. Deus faz as coisas porque ele faz. Ele é o que é pelo que ele é. Ele deseja o que ele deseja. Ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. É o que ele diz. Ele endurece a quem ele quiser endurecer. Quem ele é não deve nada a algo fora dele, nada. Ele não se conforma com nada fora de si. Ele não se conforma a Josemar, não se conforma a Maria, João, José. Ele não se conforma ao Brasil, ele não se conforma à América, ele não se conforma à Terra, ele não se conforma ao universo. Ele não se conforma a nada fora dele. Ele não está se esforçando para se tornar algo que ele gostaria de ser. Como todos nós estamos sempre tentando ser um pouco mais inteligentes, um pouco mais informados, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, sempre em desenvolvimento. Deus não está tentando ser nada. Ele não está se esforçando. Deus não gostaria de ser nada que ele não é. Deus não está indo em direção nenhuma de desenvolvimento. Ele, então, é a realidade absoluta, não originada, independente e final. Ele faz o que faz, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, ele endurece quem ele quiser endurecer, e a fama desse nome, que diz que ele é tudo isso, Isaías está dizendo, é o desejo dos nossos corações. Esse nome está dizendo, tudo depende dele, e ele não depende de nada. Ou seja, cada vez que nós pregarmos, levantarmos a bandeira que Isaías está levantando aqui, nós estamos dizendo, Deus não depende de nada e nem de ninguém. Nós nunca vamos dizer que Deus depende de alguém, ou que você, ou eu, ou qualquer pessoa no mundo completa a Deus. Sabe quando a gente conhece alguém e diz, você me completa? Então Deus nunca disse para ninguém. Você deu sentido na minha vida? Então Deus nunca disse ou dirá isso para ninguém. Os encontros mais incríveis que você pode ver de Deus com Paulo, de Deus com Moisés, Deus nunca vai dizer, agora com você eu sou completo. Então, Ezequiel aqui está colocando em nossas mentes que ele é a realidade fundamental, absoluta, inexorável, suprema, que deve continuamente dominar as nossas mentes de tal maneira que tudo que ele faz é para que você saiba quem ele é. Quando ele salva alguém, e quando ele usa do seu juízo contra alguém. Quando você olha para o seu relógio, é por quê? Eu espero que você não esteja olhando para o seu relógio. Mas quando você olha para o seu relógio, você que fez seu relógio, o ser humano fez o relógio, mas ele depende do relógio.
O ser humano fez o microfone, mas a voz dele é fraca, então ele depende do microfone. O ser humano criou essas lâmpadas, mas é que a gente não enxerga, não é? A Bíblia diz que para Deus a escuridão e a luz é a mesma coisa, mas não para a gente. A gente depende da luz que a gente fez. A gente depende do que a gente faz. Já Deus não depende de nada do universo que Ele fez. Quando nós olhamos para o relógio, é porque nós dependemos do relógio para nos dizer a hora. Quando nós olhamos para os nossos dispositivos eletrônicos, nós dependemos dele para nos lembrar, para a gente não esquecer, para ter o despertar lá, para a gente tomar um remédio. Nós precisamos das coisas que a gente faz. Precisamos do garfo que a gente faz, precisamos da colher, mesmo as coisas mais simples, não só tecnológicas, nós precisamos. Nós criamos remédios porque nós precisamos beber remédio. Tudo que a gente cria é um brado da nossa necessidade. Nós somos um feixe de necessidades. E todas as coisas que a gente cria, a gente precisa. Eu estou usando óculos porque eu preciso. O homem fez o óculos, mas porque seus olhos são deficientes, envelhecem, vão se tornando cada vez mais fracos. Tudo sai do foco. Então eu não faço óculos, eu dependo das coisas que eu faço. Então, isso nunca é verdade. Quando você olhar para as galáxias, numa fotografia do Hubble, quando você olhar para as estrelas num lugar escuro, onde você possa ver essa quantidade enorme de estrelas, então, Deus fez tudo aquilo, a Bíblia diz, com o seu dedo mindinho, todo o universo. Mas Ele não depende disso para nada. Ele não depende dos anjos, nem dos homens, nem do universo, nem do céu. Quando você deixa seus olhos contemplarem todas essas coisas, pense, Deus é totalmente independente. Isaías está dizendo, a fama desse nome, que diz que Deus é assim, é todo o nosso desejo. Nós só queremos que os homens conheçam Deus assim, como Ele é. Então Deus não depende de forma alguma dessas coisas, por mais incrível que seja o universo. Por mais incrível que você possa pensar que um ser como o arcanjo Miguel não depende para nada. Nem do louvor, nem das coisas que criou, como eu disse, totalmente diferente da gente, que depende de tudo que a gente mesmo cria. Quando você olha para as pessoas em sua vida, elas são totalmente dependentes de Deus, não é? Elas são sustentadas por Deus. Nós vimos hoje de manhã, como Jó disse, Deus me deu, ou seja, Jó era alguém que tinha consciência de que esposa, filhos, nada ele tinha conquistado, tudo Deus tinha dado a ele, e aquelas coisas dependiam ser sustentadas por Deus, foram projetadas por Deus, eram governadas por Deus, mas ele não depende delas. Não depende da sua esposa, nem do seu esposo, nem dos seus filhos. Deus não depende de ninguém, não é? Mas também ele não é governado por nada fora dele. Então não pense que Deus possa ser levado a fazer o que ele não quer. Não pense que nós podemos chantageá-lo. Ele não é governado por nada fora dele. Cada ação de Deus é segundo o beneplácito da sua vontade. Quem primeiro deu a ele para depois ele ficar em obrigação? Ninguém. O objetivo de Ezequiel, que está dizendo repetidamente, você saberá que eu sou Yahvé, você saberá que eu sou Yahvé, você saberá quando eu curar, e você saberá quando eu matar, você saberá quando eu usar graça, você saberá quando eu usar do juízo. O objetivo é que você perceba que Deus absolutamente é. O objetivo de dizer isso repetidamente é que devemos viver com a consciência dessa realidade suprema. Nós devemos acordar de manhã com a consciência dessa realidade suprema, nós devemos nos reunir aqui com a consciência dessa realidade suprema. Ele, esse Deus, é a realidade suprema no universo. Ele é a realidade suprema no planeta Terra. Ele é a realidade suprema no Brasil, e Ele é a realidade suprema aqui no Rio de Janeiro, e Ele é a realidade suprema nas nossas famílias, em nossos quartos, em nossas mentes, na escola, no trabalho. Quem conhece esse Deus, não tem essa coisa de que honra esse Deus dentro de casa, mas lá no mundo acha que Deus não é supremo na educação, e Deus não é supremo. Deus é supremo em todas as coisas, em todos os lugares. Ele é o que Ele é, nada é mais importante.
Nada é mais abrangente, nada é mais relevante, nada é mais glorioso, nada é mais bonito e nada é mais satisfatório. A razão, por exemplo, pela qual o Jonathan Edwards tem um lugar único na minha vida, é porque fora da Bíblia, ninguém na história da igreja ajuda você a ver tão claramente o que Ezequiel está dizendo aqui, como o Deus, esse Deus, sendo o que abrange todas as coisas. Ninguém que eu já li, mais mostrou, através da sua vida, da sua obra, uma paixão mais fascinada por Deus. Ninguém combina as alturas da emoção que exalta a Deus com a profundidade do conhecimento que exalta a Deus da maneira que Jonathan Edwards fez. É por isso que Martin Lloyd Jones diz que ele é o Everest da história da igreja. Ninguém me ajudou mais do que ele experimentar a relação entre a supremacia de Deus e a satisfação que as nossas almas, deleite e gozo devem ter em Deus. Em outras palavras, ninguém fora da Bíblia foi usado mais do que ele para moldar o viver cristão com aquilo que é mais central em toda a Bíblia. Então, o cumprimento do mandato de Ezequiel de viver constantemente em e sob essa realidade da importância final de Deus, quando Ele condena e quando Ele salva, quando Ele cura e quando Ele mata. Por isso que Jó, por exemplo, ele disse: ainda que tu me mate, eu esperarei em ti. Em quem mais Jó esperaria? Poucas pessoas, se é que houveram, deixaram isso mais claro do que Jonathan Edwards. Ele diz assim, abre aspas: Deus se glorifica para com as criaturas de duas maneiras: aparecendo para a sua compreensão, nossa mente, e comunicando-se com os seus corações, e em seu regozijo e deleite, e desfrute as manifestações, e desfrutando das manifestações que Ele faz, Deus, de si mesmo. Deus é glorificado não apenas por sua glória ser vista por nós, mas por ser desfrutada por nós com alegria. Quando aqueles que veem Deus se deleitam, Deus é mais glorificado do que apenas se eles o vissem. Sua glória é então recebida não só na mente, mas por toda a alma, tanto pelo entendimento quanto pelo coração. Então, depois de plantar essa semente em sua mente, que Ezequiel está fazendo, que Isaías está fazendo, que na Bíblia ninguém fez mais profundamente do que Paulo, na história da igreja ninguém mais do que Jonathan Edwards, as implicações para a nossa vida crescem em todas as direções. Essa semente realmente em nossas mentes, em nosso coração, começa a crescer os seus ramos, com galhos carregados de frutos graciosos. Jonathan Edwards vai chamar eles de afeições santas. E, por exemplo, ele diz assim: as pessoas não precisam e não devem estabelecer nenhum limite para os seus apetites espirituais e graciosos. Nós devemos estabelecer limites para nossos apetites de qualquer coisa, de qualquer tipo de prazer. Eles viram pecado. Mas ele está dizendo: as pessoas não precisam e não devem estabelecer nenhum limite para os seus apetites espirituais e graciosos. Em vez disso, elas devem se esforçar de todas as maneiras possíveis para inflamar seus desejos e obter mais prazeres espirituais. Esforce-se para promover o apetite espiritual, colocando-se no caminho da sedução. Não é maravilhoso? Que a beleza de Deus vá nos seduzindo cada vez mais. Então ele cita um verso da Bíblia que fala sobre isso. A única vez que você vai ser incentivado a ir sem limites na alegria, é na alegria em Deus. A Bíblia diz assim, em Cantares 5:1: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva,
Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Essa é o que você deve encontrar em Cristo. Ele está falando, olha o que ele diz: comam e bebam e fiquem bêbados, ó amados, embriague-se. É a única coisa que Deus diga: se embriague, beba, sem limites. O vinho mesmo, Deus diz, não vos embriagueis com vinho, não é? Mas aqui você vê, comam comigo, bebam e embriaguem-se, ó amados. Fiquem bêbados com a minha alegria, fiquem completamente tomados, não é? Por ela. Não existe excesso na ingestão da beleza de Deus. Você deve se embriagar dela. Não existe excesso em nossa ingestão desse alimento espiritual. Nunca vai dizer assim, olha, não vamos exagerar, não é? Não coma tanto, não beba até se embriagar. Não, bebam e embriaguem-se. Ó amados, não existe virtude. A virtude da temperança é para tudo na vida. Sono pode virar pecado se você não tem temperança. Prazer sexual, prazer de comida, de bebida, tudo pode virar pecado. Você tem que ter temperança, domínio próprio. Mas não existe virtude como temperança no banquete espiritual. No banquete espiritual, onde você desfruta desse Deus, a ordem é: embriaguem-se, comam sem parar, deixem o vinho da alegria tomar totalmente vocês. Então as bênçãos espirituais do Evangelho são representadas aqui como uma festa. Jesus está nos chamando para essa festa. Comi o meu favo de mel, bebi o meu vinho e meu leite. Comam comigo, amigos. Vida espiritual é uma festa. Bebam e fiquem bêbados, ou bebam e fiquem embriagados, ó amados. E agora, desse lado da encarnação, esse nome, o grande eu sou, esse nome que Ezequiel repete, esse nome que Isaías diz, a fama do teu nome é o desejo, não é o nosso dever, é o desejo dos nossos corações. Nós não só te conhecemos assim, bebemos de ti, nos embriagamos de ti, nós queremos que o mundo inteiro saiba. A fama do teu nome é o desejo dos nossos corações. Mas deste lado da encarnação, não é? Porque Ezequiel estava do outro lado e Isaías estava do outro lado da encarnação. Desse lado da encarnação, nós conhecemos ele por outro nome. Jesus, que disse na declaração mais ultrajante e gloriosa e verdadeira que um homem já fez no mundo, ele disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou aquele que se revelou a Moisés, eu sou aquele que tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia, endureço a quem eu quero endurecer, eu sou aquele que criei tudo, não dependo de nada. É a declaração mais estupenda que lábios humanos já fizeram. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é o eu sou, Jesus é o Senhor, que Ezequiel fica repetindo para que você saiba que eu sou o Senhor. Então João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra era Yahvé, não é? Eu sou quem sou. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e deste grande e encarnado eu sou, disse o anjo: tu porás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, por todos esses anos não houve nenhuma dúvida e nenhuma mudança, não é? Essa é a única bandeira que nós estiaremos. Nós cantaremos sobre Cristo, falaremos sobre a suficiência de Cristo, sobre como Ele não só é a alegria e o deleite para a qual nossas almas foram feitas, mas como não há limite, nem temperança, não é virtude. A ideia de uma temperança no banquete espiritual que Ele é para nós, nós somos chamados a ir e nos embriagar dEle. Nosso desejo, nosso maior desejo és tu, Deus. Nós falamos junto com Isaías: eu sou aquele que absolutamente é, sem começo, sem fim,
e sem vir a ser, e sem desejar ser algo, não é? Tu, Senhor, tu, Deus homem encarnado, tu, Jesus, a única pessoa no universo que pode nos salvar dos nossos pecados. Tu, que todo pecado é exatamente algo que minta sobre quem tu és. Tu, que é tão honrado e cheio de glória infinita, que não reconhecer e desfrutar o que tu és pelo que tu é, a única pena justa é a eternidade longe de ti, o que é o inferno. Tu és o nosso maior desejo, e a fama do teu nome, Jesus, é o desejo que nos consome. Mas não apenas você vê Jesus é essas coisas em particular. Nossa sociedade cada vez está pressionando mais a que você diga: Jesus é tudo para mim. Mas não é isso que Isaías está dizendo, não é? Ele é tudo para nós mesmos. Nós ouvimos ele dizer: venha, ó amado, embriaguem-se na festa daquilo que eu sou. Mas não é esse o nosso desejo simplesmente. O desejo do coração regenerado, ele não para assim: Jesus é tudo para mim, tudo para a minha vida. Não, não, não. Teu nome e a tua fama são o desejo da nossa alma, os desejos da nossa alma. Nós queremos que todo mundo saiba a tua fama, o teu nome. Não é algo pessoal, algo interno, algo particular, não. O desejo que nos consome é a fama do teu nome, é o teu renome, é que o mundo inteiro saiba quem tu és. Desejamos que tu sejas famoso, ou seja, que tu sejas conhecido pelo que tu és. Desejamos que tu sejas conhecido, admirado, amado, adorado, estimado por todos os povos do mundo, todas as cidades, todas as igrejas. É por isso que nós nunca vamos ficar falando: não, Jesus é alegria, mas não é tão alegria assim, você vai depender de outras coisas. Ele é a paz, mas não é tão a paz, porque isso é uma blasfêmia. É o oposto do que o coração regenerado diz: tu és o grande eu sou, e a fama de quem tu és é o desejo da nossa alma, que todos conheçam, sem reis competitivos. E quando dizemos que tu és o nosso desejo, teu nome, a tua fama, nós não queremos dizer que esse é o nosso desejo, que talvez aconteça. Há muitos desejos nossos que são assim, meio vagos, nós não sabemos. Não é o que Isaías 26:8 significa, que nós temos um vago desejo que isso aconteça. Não é o que queremos dizer, nunca foi e nunca será. A fama do seu nome não é um talvez. Nós celebramos porque está chegando e é mais certo do que o sol vai nascer amanhã. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Saberão quem Ele é. E todas as famílias das nações adorarão diante de ti, pois a realeza, a majestade pertence ao Senhor, e Ele governa sobre as nações. Salmo 22, 27 e 28. Você vê, não há nenhum talvez. Apocalipse diz: as nações virão e se prostrarão diante de ti. O evangelho do seu nome, do seu filho, sua salvação, queridos, não só se espalhará por todas as nações, mas em breve todo ser criado e toda a criação estará diante dele, o alfa e o ômega de todas as coisas. E ele reunirá as suas ovelhas, ele diz, e ele está edificando a sua igreja. Como o Salmo diz: pois a majestade pertence ao Senhor e Ele governa sobre as nações. Jesus não morreu em vão. Ele não está tentando fazer algo. Ele está fazendo o que o beneplácito da sua vontade quis fazer. Ele comprou o seu povo. Ele os terá de todas as nações, tribos, línguas, nações, eras. O sangue de Jesus não foi desperdiçado, nenhuma gota do seu sangue caiu nesse chão em vão. Tudo que ele comprou com o seu sangue, ele tem. Apocalipse 5:9 diz: foste morto e por seu sangue resgatou
pessoas para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nação. Eles são resgatados. Eles já foram resgatados, não serão. Eles já foram. Então, eles virão. A glória global de Jesus Cristo não é um talvez. Um dia o céu, a terra e o inferno estarão diante dele. O reino do mundo, Apocalipse diz, se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, o reconhecimento final, esse desejo que consome nosso coração, a fama do seu nome é o desejo do nosso coração, e ele reinará para todo sempre. Não existe nenhum talvez, não haverá reis concorrentes, seu nome e sua fama serão supremos e universais. Tudo é sobre ele, no céu e no inferno, no tempo e na eternidade. E todo contendor, todo aquele que luta contra ele, será no seu devido tempo derrubado, até que todos os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés. E Isaías 2,17 diz: e a soberba do homem será humilhada, e o orgulho elevado dos homens será abatido, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os pequenos, os nadas, cujo, por causa do chamado soberano de Deus, cujo maior desejo era o seu nome e a sua fama, de Jesus, ou de Yahvé, não é? Receberão o seu desejo por completo. Naquele dia, esse desejo vai estar totalmente realizado. O desejo pelo qual nós vivemos cada dia, então, encontrará a plenitude. Estaremos com Ele, Ele estará conosco. E todo obstáculo ao nosso desfrute sem limite, como nós vimos, ele compara isso a uma festa, onde ele diz: embriaguem-se. Ou seja, não há limites para você, para a alegria de vocês em mim, para o gozo de vocês em mim, para o deleite de vocês em mim. Todo obstáculo ao nosso desfrute da sua presença, ao seu nome, à sua fama, será então para sempre removido. E Apocalipse 21, 13 e 4 diz: eis que a morada de Deus é com o homem. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, como seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Em outra versão, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, não é? A presença final de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso está chegando, essa fama final, completando toda a criação. Este nome, esse Deus homem, Jesus, Yahvé, está vindo para chamar esse desejo de nossas almas. Não significa algo incerto. O desejo das nossas almas é a fama do teu nome. Nós já provamos isso se nascemos de novo. Na verdade, se você não pudesse provar agora aquilo que Jesus é, não é? Se isso não for verdade sobre você, você não podia desejar, porque você desejaria, o seu maior desejo seria a fama do nome dele, se você não provou o seu nome como tudo. Se você não provou ele como a alegria final da sua vida, por que você desejaria? Por que seria o desejo do seu coração a manifestação completa dele? Só pode desejar isso de verdade quem já experimenta agora. Porque você não pode desejar mais e embriagar-se de algo que você não conhece, ou que você não experimenta. E se não desejarmos, então nós não nascemos de novo. Pedro diz: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que vocês provaram que Deus é bom. Se vocês provaram, é o que vocês vão fazer, vocês vão querer mais, mais, mais. Você vê, só quer mais quem já provou, só tem o desejo no coração, a fama do nome
de Deus, Yahvé, Jesus Cristo, aqueles que estão provando desse nome como algo mais doce, de tal maneira que o maior desejo da sua vida é a fama desse nome. Nascer de novo é provar que Deus é mais desejável do que todas as coisas, maior e totalmente independente, infinitamente maior e infinitamente independente do universo que Ele criou. Então tudo que nós provamos dele só pode fluir da sua bondade, já que nunca flui da sua necessidade. E esse Deus que você deseja é Jesus. E o chamado para nós é nos embriagar. Nada é mais importante em sua vida do que despertar cada vez mais esse desejo de, como Pedro disse, cada vez ansiar mais. O triunfo desse desejo sobre os outros desejos é como nós estamos crescendo. Se o nome e a fama de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não se tornar o seu maior desejo, você não apenas está desperdiçando a sua vida. Não acredite que você pode viver uma vida espiritual distante disso e você está desperdiçando a vida aqui. Você está perdendo a sua vida. Você está perdendo ela para sempre. O que me leva a olharmos duas perguntas e respondê-las rapidamente. A nossa esperança e a nossa oração em cada culto, em tudo que fazemos, está aqui, não é? Eu oro para que você possa ser persuadido cada vez mais pela palavra de Deus e que tenha descanso completo nessa realidade, não é? Pessoalmente, o desejo imenso e precioso de ver o seu nome conhecido em todos os lugares através de você e do plano que não tem como falhar, não é? De que todos o conhecerão assim, que esse seja o seu desejo supremo. Toda a ênfase, por exemplo, que Jonathan Edwards se dá ao desejo, você pode pensar, isso é um tiro que pode sair pela culatra, né? Mesmo se você disser, olha, o nome e a fama de Yahvé, Jesus, são o seu desejo, isso quer dizer que eu estou valorizando tanto o desejo e que você acaba fazendo do desejo um Deus, o desejo. Se eu dou a minha vida, se eu dou toda a minha vida, como Paulo dizia, eu não tenho minha vida por preciosa. Se eu dou a minha vida para perseguir o meu desejo, eu não estou fazendo de mim mesmo, do meu desejo, a coisa última e não Deus. E então você acaba, o tiro, em vez de acertar o alvo, sai pela culatra, em vez de ir na direção que devia ir. E a outra coisa é, se eu sentir em meu coração, e se eu insistir com você, não apenas para estar entre esses que desejam, sobretudo, a fama do nome dele, mas também para tornar esse desejo o motivo de tudo que você faz, a tua força sustentadora de cada coisa que você faz, de cada coisa que você possa ser chamada de boa no mundo, por exemplo, de tudo que Paulo fez pela fama do nome de Cristo, cada ato de amor ao pregar e dizer, eu sou devedor dos bárbaros, dos citas, tudo que ele fez, isso não vai contaminar o seu amor pelas pessoas, ou seja, aquilo não contaminaria o amor de Paulo, quando Paulo fazia tudo, não é? Porque ele tinha um desejo enorme de glorificar Cristo. Eu teria o meu desejo satisfeito, ele tinha o desejo dele satisfeito quando cada pessoa era atingida, e assim você arruinaria a beleza moral do que você faz, de todas as aflições que Paulo sofreu, porque no fundo ele fazia tudo aquilo por um desejo imenso que ele tinha e um prazer que ele tinha. Você podia dizer que aquilo não era então destituído de interesse, já que Paulo tinha interesse, contanto que eu cumpra o meu chamado de fazer o Evangelho de Cristo conhecido. Então, se essas duas coisas pudessem ser levantadas, você vê, as mentes humanas sempre podem levantar obstáculos sobre aquilo que devia ser só um deleite sem fim.
Então, o medo de fazer do desejo um próprio Deus e de arruinar o amor, porque tudo que eu faço é buscando esse desejo do meu coração. Se eu pensasse que isso era uma ameaça para Jardim da Luz, então eu não falaria só a respeito disso. Mas a percepção que a Bíblia nos dá é exatamente oposta, né? Que centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo estão frustradas em relação a Deus, exatamente por não conhecerem esse Deus que se revelou assim e que separam um profundo desejo daquilo que deve ser feito, daquilo que é certo. E minha sensação é que milhares de pessoas estão impedidas de amar genuinamente, como Paulo podia amar as igrejas e os citas, os bárbaros, os romanos, não é? Porque pensa que aquilo que eu faço para as outras pessoas deve ser algo totalmente desinteressado do melhor para elas de fato. É por isso que algumas pessoas pensam em fazer coisas para as pessoas, mas sem proselitismo. Elas dizem, elas acham que há alguma virtude nisso. Eu estou fazendo isso por você, mas não é que eu quero que você conheça Cristo, que Ele seja a coisa mais importante, é só porque eu sou bom. Certa vez alguém me chamou, um pastor, para participar de algo que ia ser feito, que ia ser muito importante para o Rio de Janeiro, mas sem proselitismo. Era quase como se fosse uma virtude moral. Não vamos botar Cristo nisso. Não vamos tentar levar Cristo às pessoas. Vamos levar para elas 1 quilo de macarrão. Isso sem Cristo. Era como se 1 quilo de macarrão fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era um pastor. Isso é muito do que traduz a mente das pessoas que se dizem cristãs hoje. Cristo está muito distante delas, elas são muito parecidas com toda a ideia de boa obra meramente humana ou religiosa. Então, olhe para Cristo, não é? Talvez a pessoa que objeta que fazemos do desejo um Deus, quando colocamos tanta ênfase nisso, no deleite, no desejo da fama do nome de Deus, como Isaías colocou, talvez seja a pessoa que pegasse Marcos 8,34 e dissesse o seguinte: olha, a sua ênfase em perseguir o seu desejo contradiz a ênfase de Jesus de negar a si mesmo, porque nós não buscamos nosso desejo, nós buscamos negar a nós mesmos. E se alguém quiser vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas você, Isaías, Ezequiel, Paulo, está dizendo, não negue os seus desejos profundos agora, se você está junto com eles, não é? Com Paulo, com Ezequiel, com Isaías, com Jonathan Edwards. Se encha deles, intensifique eles, se embriague deles. A minha resposta é, você precisa examinar com mais cuidado o que Jesus diz. O que realmente Jesus ensina, o seu argumento, é totalmente diferente do que você pensa quando ele está falando para nós negarmos a nós mesmos. Na verdade, esse texto não é um problema para nós buscarmos totalmente o nosso desejo é a fama do teu nome. É o contrário. Eu sei que pode soar ao contrário se nós formos superficiais. Como o ensino de Jesus que nós devemos negar a nós mesmos pode realmente nos ensinar que nós devemos satisfazer o desejo, ou seja, por Deus. O nosso maior desejo é a fama do teu nome. Mas é exatamente isso que Jesus ensina. Toda abnegação cristã é em prol de uma satisfação final e eterna em Deus. Ela não é abnegação por abnegação. Paulo diz, perdi todas as coisas para abnegação, e tem elas por lixo. Por quê? Porque eu fiquei sem nada, não, por causa de Cristo. Na verdade, o esforço para negar a si mesmo sem ter Deus como seu maior desejo é uma blasfêmia.
Deus se oferece a nós como um tesouro infinitamente valioso, infinitamente belo, infinitamente gratificante, mais do que todo o universo junto, se pudesse ser dado a nós. Jesus disse: o que você faria? Você daria o mundo inteiro pela sua alma, pela satisfação, por ela realmente ter o céu, que é a contemplação de todas essas belezas nele. O que daria um homem pelos resgates dela, o mundo inteiro? Isso é o que o Salmo 16:11 diz: em tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há prazeres sem fim, completo, para sempre. Isso não pode ser melhorado. O que a Bíblia está dizendo é que os prazeres, as delícias, a alegria, o deleite em Deus, a sua mão direita, não podem ser melhorados. Não há nada mais cheio do que essa abundância final, ou mais longo do que a eternidade para poder desfrutar. E se nós nos afastarmos disso, longe dos prazeres que me afastam desse prazer, como a realização do nosso grande desejo, você vê que é estar indo na direção do que Jesus está apontando para nós. Eu devo negar a mim mesmo esse gozo pleno e eterno em Deus? Se isso fosse verdade, então nós seríamos blasfemadores idólatras, e temos rejeitado a palavra de Jesus. Ouça novamente: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, não se engane, essa verdadeira abnegação que Jesus está ensinando, existe, há uma verdadeira cruz, há verdadeiras coisas que Paulo perdeu, sofrimento real, que iremos suportar por causa de Cristo, uma verdadeira morte para morrer. O velho Josemar deve ser crucificado. Eu devo diariamente me considerar morto com Cristo. Existe uma verdadeira abnegação. O cristianismo, nesse sentido, é caro, é um caminho estreito, vai custar a nossa vida, e custou a vida de muitos literalmente. Mas, como Jesus argumenta no versículo seguinte, para nos motivar a viver essa vida, aqui está o que ele diz: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, por aquilo que é a bandeira lá de Isaías, a salvará. Marcos 8,35. Você vê como ele está defendendo a abnegação? Porque não devemos tentar salvar nossas vidas no serviço de Jesus? Porque nós não devemos ficar nos protegendo, tentando salvar nossas vidas e fazer o oposto ao desejar e viver para a fama do seu nome? Porque se fizermos, se nós nos protegermos, se nós acharmos que há alguma coisa mais preciosa do que o que ele é, e então nós protegemos o que nós achamos mais precioso, nossa vida, amizades, aquilo que o mundo pode pensar de nós, sei lá, qualquer coisa, então nós perdemos a vida. Porque devemos estar dispostos a perder nossas vidas a serviço de Jesus neste mundo? Porque se o fizermos, nós salvamos nossas vidas para sempre, não é? Então, o que o argumento de Jesus assume? Assume que nenhum discípulo verdadeiro jogará fora a sua alegria eterna, por nada. Ele já experimentou. Ele quer a plenitude daquilo que ele experimenta agora. Ele não vai, por causa de 80 anos ou 70 anos, indulgente, indo na maré vazante do mundo, sequer pensar em colocar em jogo aquilo que ele já desfruta agora como um penhor e o que ele desfrutará para sempre. Os discípulos de Jesus não são idiotas. Paulo não está apanhando à toa. Ele não está apanhando porque ele gosta. Ele não sofre de cidade em cidade pela fama do nome de Jesus, porque ele simplesmente está fazendo um sacrifício por Jesus, só para mostrar determinadas virtudes,
Jesus está assumindo que um verdadeiro discípulo deseja alegria em Deus para sempre, mais do que qualquer coisa que o mundo possa dizer que traga alegria a ele. Então ele faz isso pela alegria. Essa é a suposição, essa é a premissa básica, é assim que o argumento funciona. Se você buscar o teu desejo, que é a alegria eterna em Deus, se isso nos custar qualquer outras coisas, não importa. É assim que ele está ensinando para nós, é assim que nascem os verdadeiros cristãos, os cristãos ousados, os cristãos como Paulo, os profetas como Isaías e Ezequiel, os grandes homens de Deus do mundo como Jonathan Edwards. É daí que vêm os missionários que assumiram todos os riscos, é daí que vêm os Estevãos. É aqui que o mundo é virado de cabeça para baixo, em seus valores. Não, a gente não está transformando nossos desejos em Deus. Nossos desejos deixam claro o que é nosso Deus. O desejo nunca é um Deus na nossa vida, queridos. O desejo é o culto. Você deseja dinheiro? O desejo não é o teu Deus. O dinheiro é. O desejo é a sua adoração ao dinheiro. Desejo nunca é um Deus. O que você deseja é que é. O desejo é o culto, o desejo é a adoração àquele Deus. Você deseja algo como algo que vai completar a sua vida, esse desejo não é a idolatria. A idolatria é aquilo que você deseja, aquilo que é o teu ídolo. E o teu desejo só está mostrando o seu culto. Quando a gente está cultuando, tu és o meu desejo, tu és tudo, então isso é o culto. O desejo, o objeto é Cristo. Quando você deseja status, não é o desejo que é o teu ídolo, o status é. O teu desejo por ele, de as pessoas te verem com olhos melhores pelo que você tem, pelo que você veste, pelo que você dirige, pelo teu endereço, isso é o seu ídolo. O status, o teu desejo em conseguir aquilo para ter a suposta prazer que você acha que isso vai te dar e alegria, então esse é o seu culto. Você vê que os seres humanos estão em culto o tempo todo pelos seus ídolos, ou um verdadeiro cristão está em culto o tempo todo pelo seu Deus. Este mundo ou Deus, nossos desejos deixam claro o que é o nosso Deus. Esse mundo é o nosso Deus ou Deus é o nosso Deus? O nosso nome é o nosso Deus ou a fama do nome dele é o nosso Deus? Nós chamamos de ministério aquilo que nós desejamos que nos deixe conhecido, ou nós podemos dizer como Isaías, a fama do teu nome é o nosso desejo. Como o grande Morável disse, vá, pregue, morra e seja esquecido. Isso define bem, não é? Esse desejo pela fama do nome dele, e não a lembrança do nosso. Em seu nome está o nosso desejo, na fama do teu nome, ou na fama do nosso nome, aí vai estar nosso Deus. Não é? Nossos desejos não são o que nós adoramos, nossos desejos são a nossa adoração. O meu desejo por dinheiro é a minha adoração ao dinheiro. O desejo não é o que adoramos, o desejo só é o que aponta para o que você adora. Se você pertence a Jesus, você diz de coração, seu nome e a sua fama são o desejo das nossas almas, Isaías 26:8. Agora, o que sustenta esse amor que impulsiona Paulo, Ezequiel, Isaías e Jonathan Edwards, os que eu mencionei por acaso hoje? Alguém pode dizer, eu posso ver onde isso vai dar, você está nos levando a dizer que devemos desejar o nome, a fama de Jesus acima de todas as coisas, e dizer que o desejo de ver esse desejo deve ser um motivo pelo qual a gente faz todas as coisas. Correto? Sim, é o que eu estou dizendo. E você pode dizer, o que significa que cada ato de amor se torna um caminho para a satisfação de um desejo que eu tenho em Deus. Não é assim? É assim mesmo.
Então a pessoa pode dizer, e essa satisfação pode, então, que você espera ter em Deus ao fazer todas essas coisas e ao buscar, por exemplo, a ter esse desejo da fama do nome dele, lhe permite arcar com os dolorosos custos de amor agora, certo? Certo. É o que fez Paulo arcar com todo custo, para ser uma bênção para as nações, ser uma bênção até para nós hoje, tantos séculos depois, ou como Jonathan Edwards. Agora, a pessoa pode dizer, como isso não contamina o amor pelos outros, já que Paulo fazia tudo pelo seu deleite em Cristo, então ele se sentia devedor dos gregos e dos bárbaros, mas na verdade tudo isso se centralizava no desejo dele mesmo de desfrutar Cristo, é tudo sobre o desejo dele. É verdade. Então, novamente, você tem que olhar para Cristo, se você vê algum problema nisso. Em Hebreus 12, 1 e 2, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e está sentado à direita do trono de Deus. O escritor retrata a vida como uma maratona. Em Hebreus, você vê isso nas primeiras 7 palavras aqui: vamos correr com perseverança nossa corrida. Você não precisa de resistência ou perseverança para uma corrida de 100 metros, não é? Uma corrida de 100 metros você precisa de quê? De força, de explosão, vai começar e acabar. Mas para uma maratona você precisa de resistência. Ele diz, corramos com resistência. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma maratona de amor caro por toda a vida, de um amor que pode custar muito, muito, muito. Por isso é uma corrida de resistência. Paulo diz assim em 1 Coríntios 16, 14: tudo que vocês fizerem, seja feito em amor, porque é isso que vai manter você no caminho, na maratona. A vida é longa, uma longa corrida de amor. A maratona de Jesus durou 33 anos no mundo. Resistência. Ele correu as horas finais da maratona dele com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele correu os metros finais da sua longa maratona com pregos em suas mãos e em seus pés. E ele terminou a carreira. Meu desejo é que o máximo de pessoas concorde que não houve nem nunca haverá um ato de amor maior do que o sacrifício voluntário de Cristo, do Filho de Deus por nós. Mas foi pela alegria. Se você acha que porque Jesus fez isso pela alegria que ele estava proposta, então aquilo não é um ato de amor, então você não tem nenhuma definição para o amor. Porque você tem uma definição de amor que diz que existe algo maior do que o Calvário como o amor. Qual foi a força que sustentou, que permitiu Jesus continuar correndo em amor até o fim, mesmo com prego nos pés, mesmo com prego em suas mãos, mesmo com uma coroa de espinho, ele continuou correndo? A resposta do texto é clara: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe estava proposta, ele correu, não é? Com perseverança, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha e ele está sentado à direita de Deus, pela alegria que lhe foi proposta, do outro lado do sofrimento, do outro lado da corrida, da maratona, mesmo com aquele final que ele precisou ter toda aquela resistência, correndo naquelas condições. Então ele considerou a vergonha, a Bíblia diz aqui em Hebreus, ele desprezou a vergonha. As pessoas eram crucificadas nuas, não é? E elas eram injuriadas de todas as formas. Não era só uma morte dolorosa, era a coisa mais vergonhosa que um ser humano pode experimentar. Braços abertos, nu, ouvindo todo tipo de injúria, além de toda crueldade no método de matar lentamente a pessoa. E o que o texto diz aqui para nós é que ele desprezou a vergonha. O que isso significa, queridos? Você já pensou na vergonha
Você já pensou como ela é um inimigo poderoso para que seja verdade para você a fama do teu nome? É o nosso desejo. Você percebe como a vergonha é um grande inimigo? A Bíblia diz que Jesus desprezou a vergonha. Ele viu a vergonha, ou imaginou a vergonha como um tentador. Ele desprezou a vergonha. Ele disse para a vergonha: vergonha, eu sei o que você está me tentando a fazer. Eu sei o poder que você tem, vergonha, para desviar as pessoas do caminho da obediência e do amor. Eu sei, vergonha, como você cria na alma humana um desejo quase irresistível de não ficar constrangido e envergonhado, a ponto, não é, de, para não experimentar isso, ter isso como a coisa mais importante, de tal maneira que negue outras coisas. Mas me escute, vergonha. Jesus disse para a vergonha: eu sinto agora mesmo uma alegria 10.000 vezes maior do que eu sentiria se eu ouvisse você, se eu temesse você, vergonha. Vergonha, eu desprezo o que você tenta fazer, como você tenta as pessoas. Criar em mim um desejo mais forte do que o meu desejo pela alegria que está me proposta a mim no caminho da obediência será totalmente ineficaz. Vai embora, vergonha. Esta alegria colocada diante de mim pelo meu Pai é muito grande. O meu desejo por isso é invencível. Eu desprezo você, eu não me importo numa cruz, sendo debochado, amaldiçoado, sendo um espetáculo para o mundo, um espetáculo para os demônios, um espetáculo para o céu. Vergonha, você acha que isso se compara com a alegria que está proposta a mim? Você acha que o sentimento de vergonha é maior do que a alegria que está diante de mim? Eu desprezo você, eu não me importo se o mundo vai estar vendo eu amaldiçoado, nu, debochado, debaixo da ira de Deus. Eu não me importo, vergonha. Eu não vou sair do caminho da obediência. A alegria proposta a mim é infinitamente maior do que essa sua tentação, vergonha. O meu desejo por isso é absolutamente invencível. E com isso, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Ele lançou a vergonha ao vento. Ele morreu pelo pecado daqueles que o Pai deu a ele. Ele ressuscitou dentre os mortos e alcançou a alegria que estava diante dele, na presença do Pai. Como naquele último dia ele mostra orando em João 17, 5 e 24, então marque isso. O maior ato de amor já realizado foi sustentado pelo desejo da alegria na presença de Deus, da alegria da própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, junto com o seu Pai. Olhe para Jesus, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus. É o que o autor de Hebreus diz, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, desprezou a vergonha e está sentado à direita do trono de Deus. E quando o texto diz olhe para Jesus, isso significa o quê? Não haja como Jesus, não se sinta motivado como ele se sentiu pela alegria infinita em Deus. Não deixe o seu amor ser sustentado pelo desejo da alegria da presença de Deus. Olhar para Jesus, aqui, olhe para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, que não quer dizer, cuidado, se você estiver motivado pela alegria, como Jesus estava, você estará errado, você vai transformar o amor em egoísmo, você vai arruinar a beleza moral do sacrifício, se você tornar isso o caminho para a satisfação final do seu desejo. Não seja assim. Não tenha Jesus como seu modelo. Não é isso que olhar para Jesus aqui significa, não é? Significa, não tem que ser motivado de forma
mais nobre e virtuosa com Jesus. Não tente imaginar que existe uma motivação maior do que a alegria infinita em Deus para motivar você, porque essa é a motivação do Filho de Deus. Pela alegria que lhe foi proposta, ele amou a custo da sua vida. Tentar ser melhor que Jesus é uma blasfêmia, e achar que existe outra coisa que pode motivar o homem a ir em frente, que não seja a visão dessa alegria infinita, é completa falsidade, porque ele mesmo correu a sua maratona com persistência, os últimos metros ou quilômetros com uma coroa de espinho, nu, com pregos nas mãos, debaixo da ira, por causa da alegria que lhe estava proposta. Portanto, se todo ato de amor verdadeiramente cristão é de fato sustentado pelo nosso desejo de uma alegria em Deus, é assim que Paulo viveu cada minuto. A fama do seu nome é o nosso desejo. É aquele anseio claro que você sabe que nada pode impedir de um dia Jesus dizer: entra na alegria do teu Senhor, como está em Mateus 25, 21. Então junte-se a mim, junte-se a Isaías, que diz: a fama do teu nome é o desejo do nosso coração. Junte-se a Ezequiel, que tantas vezes diz para que saibam que Ele é o Senhor, Yahvé, Jesus Cristo. Junte-se a Paulo, a Jonathan Edwards. Cada ato nosso no mundo deve ser sustentado por nosso desejo e esperança por essa alegria infinita, porque todos os atos de Jesus foram sustentados por isso. Então, por que isso não arruina cada ato de amor? Ou falando grosseiramente, já que Jesus amou assim, por que a cruz não foi um ato de egoísmo? Jesus só estava pensando na sua alegria final, não é? Ele morreu para ter a sua própria alegria. A resposta é essa: o egoísmo. O egoísmo é usar ou ignorar os outros para obter a sua própria felicidade à custa deles. Mas não é isso que está acontecendo na cruz, nem no coração daqueles que dizem: a fama do teu nome é o desejo dos nossos corações. Jesus não está usando ou ignorando os outros para obter a sua própria felicidade. Jesus está sofrendo e morrendo debaixo da ira infinita para incluir um monte de homens que merecem o inferno na sua alegria, para que eles tenham a alegria que eu tenho contigo, para que eles entrem nela. Não se chama egoísmo quando você almeja aumentar a felicidade, a sua felicidade em Deus, incluindo outras pessoas nessa felicidade. Nós sabemos que quem realmente tiver um coração para o nome de Jesus está adentrando nas portas do paraíso. Isso não é egoísmo, é amor. Então nós voltamos ao início, a bandeira tremulando aqui em cada hino, em cada oração, em cada pregação, todos os dias da nossa vida, é convocar você para experimentar um milagre em sua vida. Não é um milagre lá no seu trabalho, no seu casamento, no seu corpo, é o milagre do desejo. Um milagre porque você não pode fazer acontecer, por isso é um milagre. Nós vimos como nós nascemos nesse mundo com um coração de pedra no início do culto. É um presente. Essa bandeira tremulando em Isaías 26, 8. A fama do teu nome é o desejo dos nossos corações, é um milagre. Os seres humanos nasceram desejando a fama do seu nome, tendo a sua alegria e desejo em ídolos, não em Deus. Deus está chamando você para abraçar o milagre que faz você poder dizer ao seu coração: seu nome, Deus, sua fama é o desejo da minha alma. Nada é mais importante em sua vida do que o triunfo desse desejo sobre todos os outros desejos. Se o nome e a fama de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não se tornarem o seu maior desejo, como eu disse, você não está desperdiçando a sua vida, você está perdendo a sua vida. Não é que você está desperdiçando esses anos, você está perdendo. Você não apenas vai desperdiçar por algumas décadas, você está perdendo sua vida para sempre. Mas se Jesus se tornar o seu maior desejo,
embora isso possa custar a tua vida, como custou desses profetas, desses apóstolos, você vai terminar a corrida. O desejo, esse desejo pela fama do seu nome e pela alegria em que ele nos chama e diz: embriaguem-se, não tenham nenhum tipo de temperança. Aqui temperança não é virtude, levará muitos com você, além de ser parte do céu para você aqui e delícias eternamente, vai levar outras pessoas com você para isso, para o mesmo lugar, e juntos vocês entrarão na alegria do seu mestre para todo sempre. É para isso que Jardim da Luz existe. Na verdade, é para isso que a igreja deve existir no mundo também. No caminho da tua verdade, da tua palavra, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua fama são o desejo do nosso coração. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.